E se eu te disser que o Mark Zuckerberg quer que você nunca mais precise de uma agência de marketing na vida, na história, na tua empresa, e ele já tem data para fazer isso acontecer, o que você me diz? O que você acha? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre essa estratégia que o Meta tá rodando e como que isso vai afetar a tua empresa e até a Blueberry também, de certa forma. Mais ou menos um mês atrás aí, o Zuckerberg participou de um podcast onde ele falou um pouco sobre os principais objetivos do Meta como empresa, como business, para os próximos meses, o próximo ano. E também ele falou, né, sobre essa grande modificação que o Meta AI vai trazer para o gerenciador do Facebook, o gerenciador de anúncios que eles fornecem. A principal diferença que ele quer fazer, que ele já citou, é que ele quer cortar o famoso middleman, né? Eles usam muito esse termo nos Estados Unidos, mas é o intermediário, é o intermediador entre o empresário e a plataforma. Nesse caso, o middleman, o intermediador, somos nós, as agências de marketing digital, os gestores de tráfego, enfim, que fazem o trabalho de gerenciamento dos anúncios, montar estratégias. Eles querem acabar com esse profissional, automatizando esse processo todo com IA, sem necessidade de pessoas externas fazendo o input de informações. O formato que o Zuckerberg trouxe, ele vai ser muito baseado ou no site da tua empresa ou até nos próprios perfis de contas do Instagram, do Facebook, que a sua empresa já tem, audiência que interage, postagens, comunicação. A IA vai entender todo esse processo e com base nisso ela vai gerar já uma conta, um anúncio, uma estratégia. Ela vai colocar lá o cartão de crédito e o próprio gerenciador vai contar de todos os detalhes de uma ponta a outra da estratégia. Muita gente já viu essa notícia e já ou botou a mão na cabeça de preocupação ou até ficou feliz que vai cortar as agências. Mas na prática isso é uma modificação que ela não é nova. Tanto o Meta quanto o Google já estão se movimentando com esse tipo de estratégia, com esse tipo de modificação já faz até alguns anos. O Meta trouxe já o próprio Advantage Plus, que é os públicos novos que você consegue definir já com mais inteligência, com mais IA, buscando perfis novos de interesse. O Google, né, no caso, com o Google Ads, trouxe as campanhas de PMax, que inclusive o Google tem fortalecido muito e, cara, basicamente enfiado o goela abaixo da galera para fazer o pessoal realmente usar campanhas de PMax, que são muito mais automatizadas do que as campanhas antigas, já com esse objetivo, de ter um processo de inteligência mais robusto, para que quem é menos experiente possa, em vez de ter que ir até uma agência, até um profissional, vá de fato até o gerenciador, até a plataforma e faça os próprios anúncios. Daí você pode me perguntar, tá, João, mas o que eles ganham fazendo isso? Por que o Meta quer acabar com a agência? A agência e o Meta não são amigos, de certa forma, um meio que não ajuda o outro, os clientes a investirem? Então, de certa forma, sim, existe uma relação de interação entre as duas partes, também por conta de cursos, certificações. O Meta gosta das agências, mas o principal ponto é que por cortar o middleman, cortar o intermediário, eles têm mais potencial de ganho. Pensa comigo, você vai rodar uma campanha, você vai contratar um gestor de tráfego ou até a própria Blueberry. Você vai pagar lá R$500 por mês pro gestor e botar R$500 no anúncio. Vamos supor que você não tem mais o gestor. Qual que é a lógica? Você vai colocar R$1.000 no anúncio. Então, o Meta, o Google trazem essa estratégia para que você tenha mais dinheiro para investir na plataforma. Cortando o intermediário, eles cortam um custo que antes você tinha com um profissional, com uma empresa e coloca 100% do investimento na plataforma. Então, consequentemente, eles colocam também mais grana no bolso deles. Então, por isso que é tão importante para essas plataformas simplificarem esse processo para que você consiga ter mais autonomia, mais agilidade e consiga aí colocar sua própria grana no gerenciador, próprio investimento e a partir dali também a plataforma rodar em cima disso. Daí, finalmente, vai acabar, né? Aquela pergunta que a gente costuma ouvir bastante aqui na Blue, quando o cara contrata a gente, vai botar a grana no gerenciador e pera, mas a grana que eu paguei já não era pro gerenciador, já não estava incluso? Não. Coisas separadas, funções separadas, agora de fato o Meta quer simplificar esse caminho e botar tudo num lugar só, cortando a agência do meio. Agora vamos lá, como que isso vai impactar o mercado de fato, né? Se isso é ruim para a Blueberry, por que eu tô aqui divulgando essa modificação, divulgando esse processo? Primeiro ponto é que isso é ruim, claro, para alguns contextos de mercado, mas para outros ele é positivo. Por que eu trago isso? No caso da Blueberry, sendo bem honesto com vocês, eu não tô muito preocupado com essa modificação, porque isso vai afetar principalmente os profissionais apertadores de botão. Aquele cara clássico que vai lá, bota uma campanha rodar, esquece e vai embora. Esse cara, de fato, ele vai perder espaço, ele vai perder a função dele, ele vai ter que atender outras formas de clientes. Esse trabalho simples, né, manual, vai ser absorvido pelo gerenciador. Só que o principal diferenciador é que a agência que tem um processo, que entrega resultado, consegue avaliar aquilo que é feito, conseguir entender de fato a tua empresa, isso não vai mudar. Porque a IA, pelo menos por enquanto, né, quem sabe aí daqui a alguns anos isso mude, mas pelo menos por enquanto, até nesse projeto que o Zuckerberg citou, a ideia é simplificar e encurtar o caminho. Processos mais robustos, captações mais aprofundadas, processo de captação com várias etapas, funis de venda, isso a IA não vai desempenhar ainda. Então, até isso acontecer, as agências como a Blueberry, que de fato entregam estratégias mais elaboradas, caminhos mais trabalhados, um processo de venda, né, completo, então a landing page, página, conteúdo, postagens, anúncios, tudo isso não vai acabar saindo do mercado porque são profissionais que entregam algo diferente, algo que o gerenciador por si só não vai entregar. Então, eu não vejo isso com maus olhos, eu acho isso positivo por um lado, porque vai dar mais munição para quem quer fazer as coisas bem feitas,
vendas, mas em contrapartida, aquele cara que tá ali jogando o jogo de cara, 30 clientes, subconta e é isso aí, ele infelizmente vai acabar perdendo essa disponibilidade de mercado que ele tem e isso vai afetar ele de certa forma, né, de uma maneira ou outra. Inclusive, você quer saber um pouquinho mais sobre a Blueberry, como que a gente trabalha, como que a gente pode ajudar a sua empresa? Primeiro link na descrição, clica ali embaixo, vai ser um prazer conversar contigo e te mostrar detalhe por detalhe o que a gente pode fazer pela tua empresa. Vem também um outro ponto que também foi muito levantado quando começou essa discussão, que é o seguinte: é válido delegar tudo para uma IA? É válido ter uma IA cuidando de 100% do processo? Ou realmente precisa de uma pessoa? Então, isso vai diferenciar um pouco, né, realmente do conhecimento que a IA vai ter da tua empresa e um pouco do teu negócio. Por que eu digo isso? Toda IA ela é muito baseada nos dados que são fornecidos. Se você fornecer bons dados, é provável que você vai ter bons resultados, ter uma boa análise na outra ponta. Muitas das contas de empresas menores, empresas pequenas, muitos dos PMS também que a gente atende aqui na Blue, chegam pra gente mais crus, assim, eles não têm muito dados, não têm muita informação, o que tende a dificultar esse desenvolvimento da IA também com esses dados prévios pré-fornecidos. Isso é um problema, de certa forma, pensando no contexto da IA, porque ela vai ter menos dados para trabalhar. E daí vem o segundo ponto, a assertividade da estratégia. Hoje o que a gente percebe, quando a gente vai trabalhar com Advantage Plus, com campanhas de PMax no Google também, fazendo um gancho com outro gerenciador, a gente percebe que existem situações onde sim, é muito efetivo, funciona muito bem, mas infelizmente são a minoria. Uma campanha de Advantage Plus rodando hoje, muitas vezes, né, 80% das vezes, sei lá, 8 a cada 10 casos, performa pior do que uma campanha rodando com um público pré-definido. Mesma coisa numa campanha de PMax. Provavelmente tem um resultado pior de uma campanha de PMax no Google do que uma campanha de search simples ou uma campanha de vídeo simples. Por que isso acontece? Porque a IA ainda está em evolução. Tanto que por isso até o próprio Zuckerberg citou que isso é uma estratégia que eles tendem a enforçar ainda, né, colocar mais forte a partir do fim desse ano, começo do ano que vem. Então ainda não é imediato. Isso tende a ir mais alguns meses, talvez ali mais ou menos um ano, até isso de fato sair do papel e o Meta conseguir evoluir isso, porque ele sabe que a IA precisa evoluir mais, precisa entender mais. Ainda não está nesse ponto. Então esse processo de elaboração com IA, ele já existe de certa forma, mas ele ainda não é efetivo. Então eu, João, olhando no meu ponto de vista, eu imagino que uma IA hoje não faz um serviço que um gestor de tráfego faria. Por enquanto, eu citei já várias vezes aqui, tudo isso é momentâneo. Talvez você vai ver esse vídeo daqui 10 anos e, cara, tudo mudou, a IA dominou o mundo e a gente tá só vivendo que nem o personagemzinho lá do filme do Wall-E, sentado numa cadeirinha tomando um milkshake. Então se isso vai acontecer, talvez um dia a gente descubra. Mas pelo menos por enquanto, a IA ainda não é qualificada o suficiente para que a gente possa ter realmente um trabalho 100% autônomo, 100% otimizado e trabalhado por uma IA, porque ainda não é efetivo. Tem casos que poucos, existem, mas no geral não entrega ainda como um profissional real, pensando estrategicamente funciona e entrega. Então, momentaneamente ainda não. Isso pode mudar? Deve mudar, mas ainda a IA não é positiva e eu não colocaria aí a minha grana entregando para uma IA 100% para ela fazer esse trabalho. Qual que é o futuro então? Tanto para as agências quanto para você que é empresário. Para as agências, falando de forma bem simples, como eu já citei, cara, é especializar em ser qualificado e não só apertador de botão, né? Realmente entregar um processo consultivo, um processo analítico, realmente moldado com estratégias, com trabalhos mais aprofundados do que simplesmente colocar uma campanha e deixar rodando. E para o empresário é realmente buscar com quem você está trabalhando, realmente entender mais o perfil da empresa, não acabar confiando aí no primo da filha da vizinha que disse que comprou um curso e está fazendo campanhas, nada contra também, mas realmente buscar profissionais especializados, com expertise, com conhecimento, que vão fazer um trabalho bem feito pela sua empresa. Colocar a grana na mão de qualquer profissional, muitas vezes vai acabar acontecendo o que está acontecendo com a IA. Esse cara vai ser engolido pela IA e muitas vezes, né, talvez no futuro, vai ser melhor ainda colocar a grana direto no gerenciador. Então, faça essa busca, faça essa análise, entenda o teu processo também para as agências, busque profissionais qualificados, que daí sim, você deve ter resultados satisfatórios, qualificados e crescendo todos os meses com as suas campanhas. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais sobre marketing, estratégias, anúncios, muito mais do que só IA que coloca as coisas rodando? Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa um comentário pra gente e a gente se vê no próximo vídeo.